andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então a gente só anda no estatuto, só anda nas leis de Deus quando o Espírito Santo está em nós. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus mandamentos, estatutos. É por isso que Jesus disse: a lei se resume em duas coisas: amai a Deus sobre todas as coisas e amais ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus, quando fala, vou porei um novo coração, Ele está aqui nos apresentando agora uma nova lei que quando Jesus veio. E é só através dessa lei que a gente vai conseguir obedecer à lei de Deus, que é boa, espiritual e santa. Foi por isso que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Porque sem o Espírito Santo, sem o novo nascimento, sem a natureza divina em nós, eles jamais conseguiriam viver a vida de Deus. Faz lembrar de Nicodemos. Todos conhecem a história. Mestre em Israel, sabia de todas as coisas. Se você fosse perguntar alguma coisa sobre o Torá, sobre a lei de Deus, você falava com Nicodemos. E Jesus falou: Nicodemos, em verdade vos digo, que se um homem não nascer de novo, ele não vai herdar o reino dos céus. Aí Nicodemos: mas como, Senhor? Eu vou voltar. Ele falou: não, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não gerar o Espírito de Deus dentro dele, a natureza divina dentro dele. Porei dentro de vós o meu Espírito e vos fareis que andeis nos meus estatutos. Jesus aqui apresenta uma nova lei, que é a lei que é acima de todas as leis, que é chamada de lei do Espírito, ou é a lei do amor. Então agora ele tira a lei escrita nas pedras e ele escreve a lei nos corações daqueles que vão obedecer. E agora essa lei no coração deles se transforma na lei do amor. O cristianismo é amor. É só o amor que nos sustenta. E foi mostrado através do seu próprio autor, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Agora Deus nos apresenta a lei do amor. O que é a lei do amor? A lei do amor é a lei que você não se preocupa muito com aquilo que você é. Você se preocupa com os outros. Você põe os outros em primeiro lugar. Você põe a necessidade dos outros em primeiro lugar. Não foi isso que Jesus fez? Ele nos apresentou a lei do amor, que é a lei do Espírito. E quando nós andamos nessa lei, a nossa vida espiritual vai fluir. Vai fluir e a gente não vai ficar numa gangorra, numa montanha russa espiritual. Mas a gente vai fluir com Deus quando a gente anda na lei de Deus. A lei do Espírito. Essa é a graça de Deus. E que Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por isso que Jesus, ele só andava com pecadores. Porque ele foi mostrar para essas pessoas que eram totalmente rejeitadas. Foi mostrar para essas pessoas que eram totalmente alienadas da lei de Deus, que existia um novo caminho, que existia uma nova esperança. Você imagina Jesus andando, olha o choque que Jesus teve. Jesus andou no meio de prostituta, andou no meio de publicano, pessoa que roubava os outros. Olha o choque que Jesus deu para a geração dele, para a geração de sacerdotes e de religiosos. Como que um homem sendo de Deus vai andar com esses impuros? Só que eles não tinham coração para entender o amor de Deus, a graça de Deus. Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito de Deus sobre eles. Porém dentro de vós o meu Espírito, e
fareis que andeis nos meus estatutos. Hoje nós temos o Espírito Santo, nosso amigo. Ele está conosco, mas Ele está dentro de nós. Depois da morte de Jesus, Deus nos deu um poder sobrenatural, que é o Espírito Santo dentro de nós. Coisa que não tinha antes de Jesus ter vindo. Em tempo o Espírito descia sobre alguém, mas o Espírito não habitava em alguém. E hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos dando força para caminhar. Foi por isso que ele disse sobre João Batista. Ele falou: João Batista, ele é o maior homem daqueles nascido de mulher, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. O que ele está falando? Aqueles que vão receber a dimensão do Espírito são maior do que João Batista, porque João Batista não tinha o Espírito Santo dentro dele, habitando, porque Jesus ainda não tinha ido. E hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Dentro de nós. E é esse Espírito dentro de nós que vai nos dar força para caminhar. Aleluia. Que vai tirar de nós todas as questões sobre Deus, todas as dúvidas ou incredulidades. É o Espírito que está em nós que nos dá força para caminhar. Aleluia. E o Espírito só vem quando nós abstemos-nos de nós mesmos. Nós abandonamos nós mesmos para que Cristo habite em nós. Para que o relacionamento sincero com Deus agora habite em nós. Não foi isso que Cristo veio restaurar? Vamos ficar de pé. Foi isso que Cristo veio restaurar para nós? O relacionamento com Deus? A Bíblia diz que o véu se rasgou e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, a maior presença de Deus. Coisa que um sacerdote só tinha uma vez por ano, e para ele entrar nesse Santo dos Santos ele tinha que estar meses de preparação, para que nada na mente, nada, ele não tivesse nenhum erro, para que ele pedisse pelo povo e pela vida dele. E Jesus, através da sua morte, quebrou aquele véu, aquela separação, e hoje nós temos o maior acesso com Deus, como Adão uma vez teve com Deus. Não foi isso o propósito de Deus? Restaurar através de Jesus a comunhão que Adão uma vez tinha com ele lá no jardim do Éden. Foi para isso que nós fomos destinados, preparados, para ter essa comunhão com Deus. Santo dos Santos. Quando eu penso só nessa frase, me dá arrepio. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos o poder em nossa mão, nós temos a presença em nossa mão. Não vamos deixar que a graça de Deus, que é o dom gratuito divino, faça que nós venhamos viver uma vida relaxada, mas muito pelo contrário, que a gente venha viver agora muito mais para Deus e para o próximo, muito mais piedosamente, muito mais em amor, em comunhão, aceitando-nos uns aos outros em amor, porque o amor é o vínculo de tudo. Feche os seus olhos. Fale com Deus aí, você mesmo. Fale com o Senhor esta manhã. Porque não há condenação para você, não. A tua mente pode te condenar, a tua carne te condena, mas a graça te abraça. E agora basta você crer e andar no Espírito de Deus. Deus quer te renovar esta manhã. Deus quer falar ao teu coração intimamente. Ele mesmo, ninguém não, é Ele pessoalmente.
É o Santo dos Santos que nós podemos entrar esta manhã para experimentar a presença de Jesus em nós. Aleluia. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Oh Senhor, Tu és santo, Senhor. Carecemos de Ti, meu Pai. Fale com Deus, fale com Ele. Jesus, se quebranta na presença do Senhor. Faça-se como criança na presença dEle.